Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos frações. Questão 1. As figuras a seguir estão divididas em partes iguais. Escreva a fração correspondente à parte pintada de cada uma em relação à figura toda. A letrinha A figura foi dividida em 3 partes e uma parte colorida. E nós temos a fração 1/3. Na letra B, 2/3, dividida em 3 partes e 2 coloridas. Então, no numerador, eu coloco o total de partes coloridas. No denominador, o total de partes em que a figura foi dividida. Na letra C, o retângulo foi dividido em 8 partes e 3 foram coloridas. Então, nós temos a fração 3/8. Na letrinha D, são 10 partes no total, sendo 7 coloridas. 7/10. Na letra E, são 36 partes, sendo 28 coloridas. 28/36. Na letra F, 64 partes, sendo 36 coloridas. 36/64. Questão 2. Lúcia apresentou a fração meio, pintando de verde uma parte da seguinte figura. A parte verde na figura de Lúcia corresponde à fração meio? Justifique a sua resposta. Então, nós podemos dizer que não. Por quê? Porque a parte verde é menor que a parte branca. E para representar uma fração, as partes têm que ser divididas igualmente. Se é meio, o retângulo inicial tinha que ter sido dividido em 2 partes iguais. Questão 3. Observe a figura e responda às questões. A que fração da figura corresponde aos quadrados marrons? Então, nós temos 4 quadradinhos marrons, num total de 12, em que a figura foi dividida. Então, 4/12. Simplificando, 4 e 12 são divisíveis por 4. 4 divididos por 4, 1. 12 divididos por 4, 3. 1/3. Quantos quadrados devem ser pintados de marrom para que a fração de quadrados marrons corresponda a 2/3 da figura? Então, se a figura tem 12 partes, eu vou transformar o denominador 3 em 12, multiplicando 3 por 4. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Então, para ter 2/3 da figura pintada, deve-se pintar 8 quadradinhos. A ilustração abaixo mostra um quadrado dividido em 16 quadrados menores. A figura amarela corresponde a que fração do quadrado maior? Justifique sua resposta. Então, nós temos 16 quadrados. Desses 16, 4 foram coloridos. Por que 4? Porque cada 2 triângulos corresponde a 1 quadrado. Simplificando a fração, 4 e 16 são divisíveis por 4. 4 divididos por 4, 1. 16 divididos por 4, 4. Então, 1/4 da figura foi colorida de amarelo. Justificando, o que nós acabamos de falar, cada 2 triângulos correspondem a 1 quadradinho. Represente cada fração por meio de figuras. 3/4. Dividimos em 4 partes, colorimos 3. 8/4. Eu tenho a figura dividida em 4 partes. Tem como eu tirar 8? Não. Se eu tenho uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior que o denominador, eu vou ter mais que uma figura. Então, para colorir 8 partes, eu preciso de 2 figuras divididas em 4 partes iguais. Então, eu tenho 8 partes retiradas. 7/3 também é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Então, eu vou ter mais que uma figura. Para colorir 7 partes em figuras divididas com 3, eu tenho que ter 3 figuras. Então, eu vou ter 9 partes. Dessas 9, retiro 7.
16 quintos também é uma fração imprópria. Para colorir 16 partes em uma figura que foi dividida em 5 partes iguais, eu preciso de 4 figuras. Então, eu tenho um total de 20 partes, onde eu vou colorir 16, para representar a fração 16 quintos. Questão 6. Os números a seguir estão escritos na forma mista. Represente cada um por meio de uma fração imprópria. Lembrando que para representar o número misto na fração imprópria, eu conservo o denominador. No numerador, eu faço denominador vezes parte inteira mais numerador. Então, 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 16 sétimos. Na letra B, 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21 quintos. Letra C, 8 vezes 1, 8. 8 mais 3, 11 oitavos. Letra D, 9 vezes 2, 18. 18 mais 2, 20 nonos. Questão 7. Escreva cada fração a seguir na forma mista. Então, nós temos frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador. Para transformar na forma mista, nós vamos dividir numerador por denominador. 8 divididos por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 8, 3. O quociente representa a parte inteira. Então, nós temos 1 inteiro. E o resto representa o numerador da fração. E nós conservamos o denominador. Então, nós teremos 1 inteiro e 3 quintos. 11 sétimos. 11 divididos por 7 é 1. 1 vezes 7, 7. Para 11, 4. Então, quociente representa a parte inteira. E o resto representa o numerador da fração. E conservamos o denominador. Então, 11 sétimos é igual a 1 inteiro e 4 sétimos. 12 nonos. 12 divididos por 9, 1. 1 vezes 9, 9. 9 para 12, 3. Quociente representa a parte inteira. E o resto representa o numerador da fração. E conservamos o denominador. Então, 12 nonos é 1 inteiro e 3 nonos. 23 onzeavos. 23 divididos por 11, 2. 2 vezes 11, 22. Para 23, 1. O quociente representa a parte inteira. E o resto representa o numerador da fração. Então, na letrinha D, nós temos 2 inteiros e 1 onzeavo. Questão 8, determine o número que substitui o quadradinho em cada caso a seguir, sabendo que as frações são equivalentes. Então, eu vou olhar onde eu tenho os dois termos. No caso da letra A, denominador. Para transformar 16 em 80, eu multiplico ele por 5. Então, eu vou multiplicar o 3 também por 5 para encontrar o valor de x. 3 vezes 5 é igual a 15. O valor desconhecido é 15. Na letra B, para transformar 60 em 30, eu divido 60 por 2. Então, para encontrar o valor de x, eu vou dividir 120 por 2. 120 divididos por 2, 60. Então, na letra B, o valor desconhecido é 60. 45, para transformar em 15, eu divido por 3. Então, para achar o valor desconhecido, eu vou dividir 51 por 3. 51 divididos por 3, 17. 45, para transformar em 15, eu divido por 3. Então, 72 divididos por 3 é igual ao valor desconhecido, que é 24. Questão 9. Simplifique as frações a seguir, tornando-as irredutível. Na letrinha A, 35 e 28 são divisíveis por 7.
35 divididos por 7, 5. 28 divididos por 7, 4. Na letra B, nós podemos simplificar a fração dividindo 36 e 40 por 4. 36 divididos por 4, 9. 40 divididos por 4, 10. 120 e 300 avos. Posso cortar 0 do numerador com 0 do denominador. Sobrará 12, 30 avos. 12 e 30 são divisíveis por 6. 12 divididos por 6 é 2. 30 divididos por 6 é 5. 2 quintos. Na letra D, podemos simplificar 0 do numerador com 0 do denominador. Sobrará 15 e 18 avos. 15 e 18 são divisíveis por 3. 15 divididos por 3 é 5. E 18 divididos por 3, 6. 5 sextos. Em cada item, compare as frações usando símbolos maior, menor ou igual. 2 nonos e 5 nonos, denominadores iguais, será maior a fração que tiver o maior numerador. 5 é maior que 2, então 2 nonos é menor que 5 nonos. Na letrinha B, os numeradores são iguais, então será maior a que tiver o menor denominador. 7 é menor que 10. Então, 3 décimos é menor que 3 sétimos. 5 dozeavos, 10 24 avos. Vamos igualar os denominadores. 12 e 24. 24 é múltiplo de 12. Então, se eu multiplicar a primeira fração toda por 2, eu vou igualar os denominadores. 5 vezes 2, 10. 12 vezes 2, 24. Denominadores são iguais. Numeradores também são iguais. Então, 5 dozeavos é igual a 10 24 avos. Número 11, escreva as frações a seguir em ordem crescente. O que é crescente? Do menor para o maior. Para isso, utilize o símbolo menor. Então, primeiro, vamos igualar os denominadores. 6, 10, 2 são múltiplos de quem? São divisores de quem? De 30. Então, eu vou transformar todos esses denominadores em 30. Para transformar 6 em 30, eu multiplico 6 por 5. O 10 eu multiplico por 3. E o 2 eu multiplico por 15. Então, 6 vezes 5, 30. 10 vezes 3, 30. 2 vezes 5, 15, 30. No numerador, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 15, 15. Qual é o menor numerador? É o 10. Então, a menor fração é 2 sextos. 2 sextos é menor que? Agora, 50, 24 e 15. Quem é menor? O 15. Então, a próxima fração é meio. Meio é menor que? Quem é menor? 50 ou 24? 24. Então, meio é menor que 8 décimos. E 8 décimos é menor que 10 sextos. Na letrinha B, 10, 30, 5 e 15 são divisores de 30. Então, eu posso transformar 10 em 30, multiplicando 10 por 3. O 30 não vai alterar. 5 em 30 eu multiplico por 6, porque 5 vezes 6 é 30. E o 15 eu multiplico por 2. 15 vezes 2 é 30. No numerador, nós vamos ter 5 vezes 3, 15. 25 vezes 1, 25. 1 vezes 6, 6. 70 vezes 2, 140. Quem é menor? 6. Então, a menor fração é 1 quinto. 1 quinto é menor que 15, 25, 140. Quem é menor? 15. Então, 1 quinto é menor que 5 décimos. 25 e 140. Quem é menor? 25. Então, 5 décimos é menor que 25 30avos. E a maior fração é 70 15avos.
E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos do Pará, volume 2.